Apocalipse, capítulo de número 3, vai falar sobre a quinta carta à igreja de Sardes, a igreja ali em Sardes. Então nós já vimos no capítulo 2 de Apocalipse sobre quatro cartas, as quatro cartas que Jesus escreveu, e agora no capítulo 3, nós temos registrado as três cartas, as três últimas cartas que Jesus escreveu à igreja de Sardes, depois Filadélfia e a última, Laodiceia. Então hoje falaremos sobre a quinta igreja, a igreja situada na cidade de Sardes. E para começarmos, vamos conhecer um pouquinho da cidade. Como nós sempre falamos, vamos ver alguns pontos ali da cidade de Sardes. Que Sardes, ela ficava a 48 quilômetros ao sul de Tiatira. Então, Sardes ficava ao sul da cidade ali de Tiatira, aproximadamente 48 quilômetros da cidade de Tiatira. Sardes, irmãos, era uma cidade impenetrável e inconquistável, pois era fortificada naturalmente por formações montanhosas. Então Sardes era considerada uma cidade impenetrável, indestrutível, inviolável, por causa do seu relevo natural. Então ela era cercada ali por montanhas. Então vários inimigos tentavam invadir Sardes, mas não conseguiam por causa disso, por ela ser uma cidade fortificada, ser uma cidade que estava num lugar estratégico, onde eles tinham essa facilidade em se defender dos seus inimigos. Só que Ciro, o Grande, ele conseguiu invadir essa cidade. Ele subiu por uma rota secreta, ele com seu exército subiu essa cidade, entrou por essa cidade por uma rota secreta, e ali ele conseguiu conquistar essa cidade. E outra coisa interessante é que em Sardes foi o primeiro local onde as moedas foram confeccionadas, as moedas foram cunhadas. Então lá em Sardes, as moedas, lá foi o primeiro lugar onde se originou as moedas. Isso fez que de Sardes uma cidade rica, uma cidade com uma grande riqueza, justamente não só por causa disso, mas também por o seu lugar estratégico. Então ali em Sardes Sardes era conhecida por sua riqueza, resultado também da sua próspera fabricação de carpetes. Então Sardes construía carpetes, o famoso tapete dos carpetes, e lá foi cunhada as primeiras moedas, a moeda surgiu ali. Então isso fez de Sardes uma cidade rica, uma cidade conhecida naquela região. Então, como eu falei, Jesus escreve para essas cidades por serem lugares estratégicos, lugares de muito movimento, lugares onde tinha um considerado respeito do povo na época, eram lugares conhecidos, como nós temos hoje várias cidades em Minas Gerais. Mas aqui, se eu falar alguns nomes, você não vai saber dessas cidades, mas se eu falar outras cidades, com certeza você vai conhecer por causa do seu destaque que essas cidades têm aqui no nosso estado. Da mesma maneira eram estas cidades ali na Ásia. Elas tinham um lugar importante, eram lugares estratégicos. Então por isso Jesus escreve para elas. Então Sardes, o primeiro local onde as primeiras moedas foram cunhadas, uma cidade impenetrável, inconquistável, conhecida por sua riqueza. Mas ali em Sardes, Jesus, ele se apresenta, Jesus, ele aparece, ele se revela a essa igreja ali em Sardes.
Então, para a gente começar, o primeiro ponto, como em todas as outras as epístolas, nós temos uma revelação de Cristo. E aqui em Sardes, como Cristo, ele se apresenta, como Cristo aqui é descrito. Vamos ler aqui o capítulo 3, versículo 1 de Apocalipse. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então aqui Jesus, ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas. E por que Jesus, ele se apresenta dessa maneira, como sendo aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas? E no livro de Apocalipse a gente vai ver muito falando sobre este número, o número 7, porque o número 7, como vocês sabem, significa perfeição, algo perfeito. Então 7 vai aparecer muitas vezes ali no livro de Apocalipse. Então, quando fala dos 7 Espíritos de Deus, nos remete lá em Isaías, no capítulo 11, se eu não me engano, que fala sobre esses 7 Espíritos de Deus. E ali, simbolizando quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, os 7 Espíritos de Deus é o Espírito Santo, com as suas virtudes, com o seu poder. E as 7 estrelas, como nós já falamos, são os 7 anjos da igreja, como nós vemos lá em Apocalipse 1. Então fala dos ministros. Então aqui fala 7 Espíritos de Deus, fala do Espírito Santo. E as 7 estrelas, fala de quem? Dos pastores, dos anjos, das igrejas. E por que Jesus agora, ele se apresenta dessa maneira, como aquele que tem o Espírito Santo e tem também os pastores, os ministros? Porque a igreja em Sardes, ela estava passando por uma situação difícil. A igreja em Sardes estava passando por um problema, que se você ler aí o restante do versículo 1, você vai ver o que estava acontecendo em Sardes. Olha para você ver, diz assim, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Tem nome de que vive, né? Vive somente de nome, mas na realidade estás morto. Então, aqui nós já temos, para você entender, daqui a pouco a gente volta aqui, nós já temos aqui o quê? O ponto 2, uma fraqueza. Então a igreja em Sardes vive somente de nome. Mas na realidade
estás morto. Então a morte aqui fala da morte espiritual. Então era uma igreja que estava vivendo somente de nome, somente de aparência. Então quem olhava de fora, olhava para aquela igreja, aparentemente estava tudo bem, tudo tranquilo. Os cultos aconteciam no domingo, aconteciam no meio da semana, tinha louvor, né? Tinha tudo para quem olhava de fora, mas internamente era uma igreja morta, era uma igreja que estava morta. Por isso Jesus se apresenta aqui como aquele que tem o Espírito Santo. Por quê? Porque só o Espírito Santo pode trazer vida novamente à igreja. Somente o Espírito Santo pode trazer vida àquele que estava morto. Então, como Jesus se apresentava às outras igrejas anteriormente que nós falamos, mediante a um problema, a uma situação que estava na igreja, aqui em Sardes da mesma maneira, ele se apresenta como sendo a solução para aquela igreja. Ele se apresenta como sendo aquele que tem o Espírito Santo, o Espírito que traz vida, o Espírito que tem poder para ressuscitar, para trazer vida àquele que está morto. E também as 7 estrelas, os pastores, os ministros. Por quê? Porque os pastores, os ministros, eles são um instrumento de Deus para trazer vida à igreja. Então eles são os instrumentos pela qual Deus vai trabalhar nessa igreja, vai trazer vida para essa igreja. Então aqui, o Espírito Santo e os pastores, os líderes, através de quê? Da pregação da palavra. Então, a palavra mais o Espírito Santo tem poder de quê? Trazer vida. Lembra lá de Ezequiel 37, o vale de ossos secos? O profeta olhou, viu a situação do vale, era o quê? Um vale cheio de ossos sequíssimos. Mas aí, Deus deu uma ordem para o profeta, para quê? Para profetizar. E ele disse, que ele profetizou, cada osso foi se juntando ao seu osso, e ali, mediante a palavra, o Espírito Santo veio e trouxe o quê? Vida para aquele vale de ossos secos. Porque ele diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E ali o Espírito Santo, juntamente com a palavra, trouxeram vida àquele exército que estava ali outrora, um vale de ossos secos. Então, Cristo, ele se apresenta à igreja em Sardes, Sardes significa remanescente. Você vai entender daqui a pouco, o que é esse remanescente, como sendo aquele que tem o Espírito Santo e os ministros, os pastores, que são os instrumentos para que essa igreja tenha vida. Então, para a igreja ter vida hoje, ela precisa de quê? Da palavra e do Espírito Santo. O Espírito Santo e a palavra. Então, uma igreja que não valoriza a palavra, uma igreja que não busca o Espírito Santo, está correndo o risco de se tornar uma igreja igual Sardes. Vive somente de nome, mas na realidade está morta. Então, uma igreja, para permanecer viva, precisa disso, do Espírito Santo e da palavra. Então, Sardes, como nós vimos, Jesus se apresenta dessa maneira, por quê? Porque a igreja estava vivendo de aparência. A igreja ali, como eu disse, olhavam, estava tudo bem. Mas Jesus, que conhece os seus, que conhece a sua igreja, via que na verdade eles estavam vivos somente no corpo, mas espiritualmente estavam mortos. Era uma vida de máscara.
Porque quando a pessoa coloca uma máscara, esconde, né, a sua feição verdadeira. Então ela coloca uma máscara lá que está sorrindo, mas às vezes por trás da máscara ela está triste, está angustiada. Então é assim era a igreja de Sardes. A igreja de Sardes estava desta maneira. Para o mundo estava tudo bem, tudo tranquilo, mas Jesus identificou o problema dessa igreja, a morte espiritual que havia adentrado nessa igreja. Por quê? Porque a igreja em Sardes ela se misturou tanto com o mundo que já não sabia mais diferenciar, né, o que era sagrado do que era profano, porque o mundanismo tinha entrado na igreja em Sardes e tinha feito as pessoas se tornarem pessoas religiosas. Então, para elas, né, era ir ao culto, ouvir uma mensagem, cantar um louvor e estava tudo bem. Mas não, Jesus queria muito mais. Jesus queria muito além disso, né, levar os irmãos muito além disso. Mas a igreja em Sardes se misturou tanto com o mundo que a frieza espiritual chegou e a morte espiritual estava ali dentro da igreja. Então, a igreja, ela estava sendo influenciada pelo mundo. Ao invés de influenciar o mundo, era o mundo que influenciava a igreja. Então, a igreja em Sardes vivia somente de nome. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Porque a igreja não adianta ela ter uma boa reputação diante dos homens, mas diante de Deus ter uma má reputação. Porque o que importa é agradar a Deus do que agradar aos homens. Então, a igreja em Sardes estava ao contrário. Ela estava agradando aos homens e desagradando a Deus. Por causa disso, do mundanismo que havia entrado na igreja. Então, essa vida de aparência que estava ali na igreja em Sardes, essa vida de máscara. E se você olhar bem, você vai ver que ali em Sardes, como nas outras igrejas nós vimos, tinha o quê? Tinha perseguição. Lembra lá de Esmirna, se eu não me engano? Deixa eu ver. Isso. Esmirna, a igreja sofredora, né? A igreja perseguida. Aí, lembra lá em Pérgamo, Tiatira, que era a doutrina de Balaão, a doutrina de Jezabel, que eram o quê? Os falsos mestres, os falsos ensinos que estavam entrando na igreja, né? Lá em Éfeso, eram os nicolaítas, né? Que estavam tentando ali, mas eles odiavam as obras dos nicolaítas. Então, todas as outras igrejas, elas tinham um inimigo, tinham um ataque de um inimigo. Então, era a perseguição religiosa, ou era os falsos mestres querendo entrar na igreja, né, plantar ali a sua sementinha de heresias. Mas aqui em Sardes, você não vê uma perseguição religiosa. Aqui em Sardes, você não vê um falso mestre, um falso ensinador no meio da igreja. Mas você vê o quê? O mundanismo entrando. O mundanismo tomando conta da igreja, se misturando com as coisas de Deus. Como eu disse, né, o mundanismo é que tomou conta. Então nós não vemos, como nas outras igrejas, ataques externos. Pelo contrário, né, a igreja esfriou tanto que começou a se misturar com o mundo. E tudo aquilo que se mistura, ela perde o quê? A sua essência, perde a sua pureza. Então, tudo aquilo que se mistura com alguma coisa, deixa de ter ali 100% da sua essência, da sua pureza. Então, Sardes se misturou, a igreja se misturou com o mundo. E ali, eles começaram a perder a sua identidade. Até que chegou esse ponto lamentável de Jesus olhar para eles e ver que na realidade eles estavam mortos. E olha para você ver como foi decaindo, né? Porque ali em Pérgamo era o quê? Jesus diz, né, que poucas coisas eles tinham contra eles, né? A não ser aqueles que seguiam a doutrina de Balaão. Então aí já começou
Aí em Tiatira já era Jezabel. Então o povo já começou a piorar um pouquinho. Por quê? Porque já estava ali na imoralidade sexual, na idolatria, até que nós chegamos em Sardes. Então em Sardes já é o terceiro estágio, né? Eles já se misturaram tanto com o mundo que a morte chegou. Então em Pérgamo era o começo, vamos assim dizer. Tiatira, o meio. Mas aqui em Sardes já era o fim, onde o mundanismo chegou na igreja de uma forma tão grande que a morte espiritual chegou para aqueles irmãos. Então Jesus, ele se apresenta como tendo os 7 Espíritos de Deus, né? O único que pode dar vida para a igreja, reviver a igreja, o Espírito Santo e os pastores, que são instrumentos de Deus para pregar a palavra. E a palavra vai trazer também vida para essa igreja. Então, uma das fraquezas de Sardes é essa. E aí, o versículo 2, nós temos agora uma exortação. Vamos por aqui, ó. Uma exortação. Porque nas outras igrejas, você percebeu que Jesus, ele se apresentava e depois falava o quê? O ponto forte daquela igreja. Jesus se apresentava e já falava o ponto forte daquela igreja para depois falar da fraqueza. Mas aqui não. Jesus, ele se apresenta e já vai direto na ferida, vamos assim dizer. Ele já vai direto na fraqueza da igreja, mostrando o problema que havia naquela igreja. Por quê? Porque, como eu disse, já chegou ali no terceiro estágio, a morte espiritual. E aí no versículo 2, ele já traz uma exortação. E ele diz assim, ó: ser vigilante. Ser vigilante. Então, Jesus, ele começa dizendo para a igreja: ser vigilante. E ser vigilante é o quê? Estar em alerta, estar vigilante acerca do que está acontecendo ao nosso redor. Não estar distraído, porque quem está distraído não sabe o que está acontecendo ao redor. Não é verdade? Quando a pessoa está distraída, pode estar acontecendo o que for, mas ela não presta atenção. Por quê? Porque ela está distraída. Mas aquele que está vigilante, ele observa, ele sabe tudo o que está acontecendo, a situação de momento. Então era isso que Jesus disse para a igreja: olha, ser vigilante. Ou seja, abre os olhos, olha ao seu redor, olha a situação, porque é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos estar todos os tempos, irmãos, porque senão nós caímos no comodismo, nós caímos no conformismo. Então a igreja ali em Sardes já tinha caído no conformismo. Então para eles, como eu disse, estava tudo normal, estava tudo tranquilo, estava tudo bem, né? Eu ir no culto, né, uma vez na semana já está bom, eu cantar os hinos da harpa, eu ouvir, né, uma palavra, já está bom demais. Só que Jesus, como eu disse, ele queria mais da igreja. Então ele diz: olha, ser vigilante, ou seja, olha ao seu redor, e principalmente, né, olha para si mesmo, olha como está a sua vida, ser vigilante, se policie, tenha sobriedade, não seja, né, uma pessoa embriagada, mas seja uma pessoa sóbria. Olha o que está acontecendo, ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer. E confirma os restantes que estão para morrer. Ou seja, ainda tinha um pouquinho ainda de vida.
ainda tinha um pouquinho, igual aquele hino que diz, né? Ainda tem vida aí, né? Então era mais ou menos assim, está morto, mas ainda, como se diz, ainda tem um último suspiro. Então, ser vigilante, confirma os restantes que estão para morrer. Aí vem uma outra fraqueza, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, como eu disse, a igreja em Sardes achava que as suas obras estavam perfeitas, estavam boas. Mas Jesus disse, olha, pode estar boa para os homens, mas diante de Deus, as tuas obras não são perfeitas. Por isso Jesus disse, olha, não achei, a outra fraqueza aqui, ó, não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E quando se fala, irmãos, em obras perfeitas, não é aquelas obras grandiosas que a gente pensa, né? Fazer coisas grandes, não. Até mesmo coisas simples, mas fazer com perfeição, com dedicação, com amor, né? Isso que torna uma obra perfeita. Não é você fazer uma coisa grande, né? Mas é, às vezes, uma coisa pequena, mas você fazer com amor, você fazer com dedicação, você fazer para quem? Para Deus. Então, a igreja ali em Sardes, eles tinham essa fraqueza, esse ponto fraco, né? O culto, como eu disse, ele era superficial. Então, tinha muito movimento, mas não tinha nenhum poder. Tinha muita programação, mas não tinha nenhum progresso. Então, a igreja em Sardes, ela menosprezava o quê? O Espírito Santo e a palavra. Nós podemos assim aplicar, né? Por isso que não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Porque se as tuas obras não forem baseadas na palavra e direcionadas pelo Espírito Santo, elas são perfeitas? Tem como ser perfeita? Não. Mas quando as minhas obras é baseada na obediência à palavra e guiada pelo Espírito Santo, aí sim é perfeito. Pode ser, como eu disse, uma coisa pequena, uma coisa simples, mas chega diante de Deus com perfeição, né? E é isso que importa. Então, a igreja em Sardes, ela não tinha as suas obras perfeitas. Por quê? Porque a morte espiritual havia chegado. E aí, o versículo 3 continua a exortação, né? Ser vigilante. Aí olha o que continua dizendo, né? Confirma o restante que estava para morrer, né? Também faz parte aqui, ó. Ser vigilante. Vamos por aqui, ó. Confirma o restante que estava para morrer. E aí o versículo 3 diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra-te do que tem ouvido
ouvido e recebido. Então a igreja em Sardes, irmãos, era uma igreja que conhecia, como eu disse, conhecia a palavra. Deu-nos a entender isso, por quê? Porque Jesus adverte, exorta a igreja a se lembrar do que ela tinha ouvido. Ou seja, então alguém pregou ali, alguém levou a palavra ali, e daquilo que tem também recebido. Ou seja, Deus entregou algo para aquela igreja. Deus entregou ali, quem sabe, para aqueles irmãos, né? Eu tenho certeza disso, dons espirituais, talentos, visões, experiências com Deus. Então Deus entregou ali para aqueles irmãos coisas grandes, não só a palavra, mas também, não só, né, a palavra, mas também dons do Espírito. O Espírito Santo agia ali. Então Jesus adverte, exorta a igreja para quê? Para lembrar. Lembra do que você tem ouvido. Lembra do que você tem recebido. Então Jesus, ele exorta a igreja a se lembrar. E o que é lembrar? É trazer a memória. Lembrar é você buscar na consciência aquilo que você ouviu. Lembra das vezes que você estava triste, às vezes que você estava pensando em desistir, às vezes que você estava pensando em parar. Aí você chegava no culto, ouvia uma palavra e a sua fé era renovada, a sua força era restaurada. Então Jesus está falando, olha, lembra-te do que você recebeu, lembra das experiências que você teve comigo, das visões que eu te dei, das revelações que eu te dei, dos dons que você recebeu, que você exercia, o ministério, às vezes, quem sabe, né? Então Jesus exorta a se lembrar. Para quê? Para que volte novamente, para que venha novamente ter vida. Então Jesus diz, olha, sê vigilante, lembra-te, né? Lembra-te. Por quê? Porque quando eu lembro, isso me fortalece, né? Como diz lá em Lamentações, a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, quando eu lembro, isso me fortalece, não é verdade? Porque se a gente esquecer, aí complica, né? Mas por isso que Jesus nos orienta a nos lembrar. Porque quando eu lembro, isso me traz fortalecimento, isso me traz força para eu me levantar e continuar caminhando. Eu me levantar e tomar uma postura, tomar uma nova posição. Então, lembrar é o que? É fortalecer, né? Então, aquilo que nós recebemos de Deus tem que ser praticado. Então, aquilo que nós recebemos de Deus, ouvindo e recebemos através do Espírito Santo, tem que ser praticado. Então, Jesus orienta a igreja. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. E aí ele fala, e guarda-o, e arrepende-te. E aqui então ele fala sobre o quê? Guardar e arrepender. Então ele está falando de que tudo aquilo que eles ouviram, que eles receberam, não era para eles jogar fora, não era para eles menosprezar, mas era para quê? Para guardar. Mas eu guardei tudo que eu recebi, e agora? Arrepende, converta, né? Muda a sua mente. Então você guarda, né? É você lembrar, é você guardar, você pensar, eu não posso perder tudo aquilo que eu já conquistei com Deus, tudo aquilo que eu já obtive na minha caminhada com Deus, eu não posso lançar fora. Mas tem jeito? Tem jeito sim, é só arrepender, é só mudar
a visão, é só mudar o pensamento, é só mudar o coração. Por quê? Porque aí Jesus traz novamente a vida. Jesus restaura novamente e traz aquilo que estava morto à vida novamente. Então Jesus exorta: ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, ou seja, não morreu ainda. Lembra do que tens ouvido e recebido, guarda e arrepende-te. E aí, depois dessa exortação, Jesus agora dá o quê? A oportunidade. Então aqui, vamos pôr aqui, ponto 4, né? A oportunidade. Uma oportunidade. Porque é sempre assim, né? Pode ter a fraqueza, a exortação, mas Jesus também sempre dá uma oportunidade. E aí, ele fala no restante do versículo 3, que diz assim: e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Então Jesus dá essa oportunidade. Ele exorta e dá a oportunidade, mas ele diz, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E aqui, irmãos, Jesus está falando de uma coisa, de uma forma que a igreja em Sardes, ela entendia a forma de linguagem que Jesus estava falando. Por que Jesus está falando? Olha, se vocês não vigiarem, eu vou vir sobre vocês como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti eu virei. Sabe por quê? Porque lembra lá de Ciro, o grande? Ele veio repentinamente. Ele chegou na cidade de Sardes, invadiu a cidade de Sardes, numa hora em que ninguém imaginava, numa hora em que ninguém pensava. Ele chegou como um ladrão, ele com seu exército, e conquistou a cidade. Então Jesus está usando essa forma de linguagem aqui para recordar eles. Lembra, Ciro, vocês estavam aí tranquilos, achando que estava tudo bem, tudo tranquilo, mas Ciro chegou com seu exército e conquistou a cidade de repente. Vocês não imaginavam. Dessa mesma forma, eu vou vir e vou também visitar, vamos assim dizer, visitar vocês. Eu vou vir numa hora em que vocês não esperam. Para quê? Para trazer justiça, para trazer o juízo. Então Jesus, ele deu essa oportunidade para a igreja. E aqui nós podemos ver que Jesus fala que eu virei sobre ti como um ladrão. E essa expressão, nós vemos que Jesus, ele vai falar isso para quem? Para o mundo. Jesus diz que a sua vinda vai ser como um ladrão para quem? Para o mundo. Então a igreja em Sardes, mais uma prova de que a igreja em Sardes estava o quê? Misturada com o mundo. O mundanismo tinha entrado tanto ali na igreja, né, que ali, como eu disse, já era, a maioria da igreja já era contaminada por causa desse sistema mundano da época. Então Jesus fala, olha, virei sobre ti como um ladrão. Uma prova de que a igreja ali era mundana. Então, para o mundo, é que Jesus vai vir como um ladrão. Vamos ler lá em 1 Tessalonicenses. Olha para você ver, 1 Tessalonicenses, capítulo
capítulo 5, que fala sobre a vinda do Senhor. Então, aqui, ó, virei sobre ti como um ladrão. Jesus vai vir como um ladrão para o mundo. Aí nós temos 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ver do versículo 2 ao 4, que diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem, olha aí, as pessoas do mundo, a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, aí ele falando da igreja, olha, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, para a igreja, Jesus não vai vir como um ladrão, porque o texto aqui diz que nós não estamos em trevas, para que aquele dia não nos surpreenda como um ladrão, mas ele virá como um ladrão para quem? Para o mundo, aqueles que estão achando, né? Como diz aqui, a paz e segurança, está tudo tranquilo. Então, de repente, Jesus virá. Então, para a igreja de Sardes, Jesus usa essa expressão, como eu disse, primeiro, para mostrar uma experiência que eles já tiveram com o exército de Ciro, que invadiu ali repentinamente e destruiu a cidade, tomou a cidade, e a sua vinda para o mundo, que ele vai vir como um ladrão, para mostrar a situação da igreja, misturada, contaminada pelo mundo. Mas mesmo assim, como eu disse, Jesus dá uma oportunidade, que ele diz, olha, se vigiar, se confirmar, se lembrar, se guardar e arrepender, tem vida. Mas se não vigiar, aí eu virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que virei sobre ti. E aí, o versículo 4, agora fala do ponto forte da igreja. O ponto forte da igreja, que é o significado, né, do nome Sardes, que significa remanescente. Então, em Sardes, olha o que diz, versículo 4: mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas, ou seja, o remanescente, que não contaminaram as suas vestes. Então, aqui está o ponto forte da igreja, o remanescente, aquelas poucas pessoas, né? Poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E aqui, irmãos, nós estamos falando da roupa que eu e você estamos usando. Não está falando dessa roupa, mas fala de quê? Das vestes espirituais, né? Fala da vida espiritual, aquelas vestes espirituais. Sabe por quê? Porque olha aí no capítulo 1 de Apocalipse. Capítulo 1, versículos 5 e 6, que diz assim, ó: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue fez o quê?
nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então Jesus, com seu sangue, ele nos lavou, ele nos purificou. Então isso fala de quê? Que ele deixou as nossas vestes limpas, as nossas vestes brancas. Mas em Sardes, o pecado, entrou de uma maneira tal na vida dos irmãos ali, que eles haviam contaminado as suas vestes. Ou seja, Jesus tirou o pecado, limpou as suas vestes, mas eles foram lá e se sujaram de novo. É como diz o apóstolo Pedro, a porca lavada voltou ali para o lamaçal, o cachorro voltou para o seu vômito. Então, as suas vestes foram contaminadas, foram sujas por causa disso, por causa do pecado. Jesus os purificou, mas eles foram lá e voltaram para a vida de pecado de novo. Mas o remanescente, aqueles poucos irmãos, aquelas poucas pessoas, elas continuaram fiéis. Elas não se contaminaram, elas não sujaram suas vestes, Elas valorizaram o sangue de Jesus, elas valorizaram o que Jesus fez na cruz. E mesmo vendo a maioria indo para lá, eles continuaram indo para cá, na direção certa, na mão de Deus. Então eles não contaminaram as suas vestes, permaneceram fiéis. Esses são quem? Os remanescentes. Então, mesmo sendo poucos, eles permaneceram fiéis. E ali, quando fala disso, tem algumas pessoas, poucas pessoas. Isso fala que Jesus conhece pessoalmente cada um. Jesus conhece pessoalmente quem é seu e quem não é. Então, quando fala dessas poucas pessoas, Jesus sabia quem é. Dá-nos a entender isso, que Jesus sabia quem eram aqueles fiéis. Por quê? Porque ele, como eu disse, ele conhece quem é seu. Então, mesmo sendo poucos, Jesus sabia, olha, é fulano, é ciclano, é beltrano, Eles não se contaminaram. Por quê? Porque Deus sempre vai ter o seu remanescente, independente da época, independente do lugar, independente da situação. Você pode ver que Deus sempre vai ter um remanescente. Deus sempre vai ter aquela minoria, mas aquela minoria fiel. Lembra lá de Elias, quando ele achou que era só ele que tinha ficado? Mas Deus falou que ainda resta 7.000, que não dobraram o seu joelho, diante de Baal. Então, ainda que minoria diante de uma nação, mas mesmo assim eles eram o remanescente fiel. Então, Deus sempre vai ter o seu remanescente. Então, ali em Sardes não foi diferente. Mesmo a igreja se misturando tanto com o mundo, morreu espiritualmente, mas ainda tinha aqueles poucos que ali estavam, e esses poucos é que fizeram a diferença. Por quê? Porque aí tem a promessa. Para aquele que é fiel, para aquele que é vencedor, como nós vimos já anteriormente, sempre vai ter o quê? Uma promessa. E aí ele diz, olha, mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Aí olha a promessa. E comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Então, elas andarão de branco. Andarão comigo, Jesus diz, andarão comigo de branco. Por quê? Porque quem não se contaminou nessa terra,
Jesus tem, né, algo preparado para ele no céu. Então, vestes brancas falam de quê? De pureza, de santidade, fala de algo perfeito. Então Jesus disse: olha, quando vocês mantiveram-se firmes na terra, eu vou honrar vocês no céu. Então, como as suas vestes não se contaminaram na terra, no céu elas vão continuar brancas, elas vão continuar alvas, e ainda mais, andarão comigo de branco. A presença de Jesus, nós estaremos para sempre com o Senhor. Porque lembra que nós falamos da visão de João? Que João teve a visão de Jesus, e nós comparamos com a visão de Jesus lá no Tabor e lá na Babilônia, com Daniel, com Pedro, Tiago e João. E ali no Monte Tabor, em Mateus 17, você pode ver que as vestes de Jesus é o quê? Brancas. As vestes de Jesus são brancas, mostrando o quê? A sua perfeição, a sua santidade, mostrando ali a sua pureza. Então, no céu, nós vamos receber também estas vestes brancas, para mostrar que nós fomos santificados por Ele, que nós fomos purificados por Ele, e nós alcançamos a nossa perfeição por causa dele. Então, Jesus vai nos vestir assim como Ele é, como diz lá em João, que Ele ainda não se manifestou na sua epístola, mas assim, quando Ele se manifestar, nós o veremos como Ele é e seremos semelhantes a Ele. Então Jesus vai nos dar esse presente, roupas brancas, para aqueles que não se contaminaram. Mas, como eu disse, para você herdar roupas brancas no céu, as suas roupas brancas já tem que começar onde? Aqui na terra. Você tem que conservar as suas vestes limpas aqui na terra, se purificar, guardar mesmo em santidade, e se sujar por causa do pecado, lembre-se, tem o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então o sangue de Jesus, ele vem para quê? Não para manchar a nossa roupa, mas pelo contrário, para limpar a nossa roupa. Nenhum alvejante no mundo tem esse poder, mas o sangue de Jesus tem. Aleluia. De purificar as vestes do homem dessa mancha chamada pecado. Então, para conservar as suas vestes, lembre-se, o sangue de Jesus. Então, a primeira promessa: andarão comigo de branco, porque são dignas disso. E aí, confirma-se no versículo 5. Olha aí para você ver. O que vencer será vestido de vestes brancas. E você pode ler no livro de Apocalipse que todas as vezes que falar de vestes brancas, você vai ver que são pessoas que estarão aonde? No céu. Os 24 anciãos, aqui no capítulo 4, você vai ver que eles estão vestidos com vestes brancas. Ali no capítulo 6, fala também dos santos, vai estar com o quê? Com vestes brancas. Então, quando se refere a pessoas que estão no céu, você sempre vai ver falar disso, que eles estarão vestidas com vestes brancas, Então, se referindo a quê? A salvação. Então, vestes brancas, como eu já falei ali, já coloquei ali. E aí tem outra promessa, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Então Jesus, ele diz, olha, andarão comigo de branco, de maneira nenhuma, não riscarei o seu nome do livro da vida. Então Jesus nos dá essa garantia
de que o nosso nome, que um dia foi escrito lá no livro da vida, lembra naquele dia que você aceitou Ele, que você confessou que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, né? Você levantou sua mão, se arrependeu dos seus pecados, mudou, a sua vida foi mudada ali, transformada ali. Então, naquele dia, naquele momento, o seu nome foi escrito no livro da vida. Por quê? Porque você saiu da morte espiritual para a vida que Jesus veio para nos dar. Então, Jesus promete, olha, eu não riscarei o seu nome do livro da vida. E aí, olha os benefícios que isso tem. Lá no finalzinho, Apocalipse, capítulo 20, o versículo 15, porque quem tem o seu nome no livro da vida, vai herdar o quê? A vida. Não só a vida espiritual, mas a vida eterna. E aí, Jesus diz, ele falando ali, do juízo final, Apocalipse 20, o versículo 15. Aí ele vai falar, né, das pessoas que foram julgadas, que serão lançadas ali no lago de fogo. E aí no versículo 15 ele fala, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado aonde? No lago de fogo. Então olha para você a importância de ter o nome escrito no livro da vida, né? Nós não seremos lançados no lago de fogo. E aí, no capítulo 21, o versículo 27, vai falar, né, a partir do versículo 9, vai falar da Nova Jerusalém. Você pode ver que tem aí um título, né, a Nova Jerusalém. E aí no versículo 27, olha o que diz. Falando da cidade santa, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só entrarão quem? Os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então olha para você ver, Jesus prometendo não riscar o nosso nome do livro da vida, ele está dizendo, olha, você não vai experimentar a condenação eterna, mas, pelo contrário, tem uma cidade santa preparada para você, tem uma cidade santa te esperando. Então só quem tem o nome escrito no livro da vida é que vai entrar nessa cidade, como nós lemos aqui, né, Apocalipse 21, vou pôr aqui, Apocalipse 20, versículo 15, e o capítulo 21, versículo 27. Ou seja, está livre da condenação, né? E toma posse da vida eterna. Então, o nome escrito no livro da vida nos dá esta garantia. E se nós permanecermos fiéis ao Senhor aqui na terra, Ele não vai arriscar o nosso nome do livro da vida, que, como eu disse, é escrito no momento em que nós reconhecemos que Jesus é o Salvador e não há outro além dele. E aí ele diz, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E outra promessa, Jesus diz, confessarei o seu nome. Diante do Pai e dos anjos. Então Jesus aqui, ele está reforçando uma promessa que ele mesmo disse
lá no seu Evangelho. Vamos ler lá, Mateus capítulo 10. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, que diz assim, ó: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Então Jesus aqui, ele está lembrando a igreja em Sardes algo que ele disse aqui na terra. Ele disse lá em Mateus capítulo 10 e também em Lucas, ele fala sobre isso. Então aquele que confessa Jesus aqui na terra diante dos homens, ele diz, eu também o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que nega Jesus aqui na terra, diante dos homens, ele também vai fazer o quê? Vai negá-los diante do Pai. Então aqueles que estavam ali em Sardes, como eu disse, o remanescente, eles confessavam Jesus diante dos homens. Eles não se envergonharam de dizer que eram cristãos. Eles não se envergonharam de dizer que serviam a Deus, né? Enquanto que a maioria, aqueles que estavam mortos ali, às vezes até se envergonhavam de Cristo, se envergonhavam de falar que eram seguidores de Cristo. O remanescente fiel não. O remanescente fiel, ele confessava, independente da perseguição, independente da calúnia, independente daquilo que ele fosse sofrer, ele confessava o nome de Cristo, que era seguidor de Jesus. E aí Jesus reafirma essa promessa para quê? Para fortalecer os irmãos, para que eles continuassem, porque se eles continuassem confessando o seu nome, Cristo agora queria confessar, falar o nome deles diante do Pai. Então Jesus está dizendo, olha, continua falando de mim para os homens, que naquele dia eu vou falar de você para o Pai. Então, Jesus faz essa promessa para a igreja. Será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma será o nome riscado do livro da vida, e ele vai confessar o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. E aí ele termina dizendo, versículo 6, que diz, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa é a igreja em Sardes, a igreja que deixou-se contaminar tanto com o mundo que a morte espiritual chegou. Mas Jesus exorta eles, né, para que eles venham voltar novamente à vida que está no Espírito Santo, que está na palavra. Deu-lhes uma oportunidade para que eles, né, se juntassem àquela minoria que estava ali firme, que estava ali fiel, servindo ao Senhor, e assim tomassem posse da promessa, de tudo aquilo que Jesus tinha preparado para eles. Amém?